E aí, galera do QG do Enem, professor Rodrigo Rettico aqui, para uma dica de História da Arte na nossa quarentena. E o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um dos mais recorrentes do Enem. É um dos temas que mais cai na prova de linguagens e acaba abordando artes de um modo geral, que é a arte moderna. É extremamente interessante a gente entender o que é arte moderna e compreender as diferenças entre os ismos que existem dentro da arte moderna. Bem, é um tema extenso, 5 minutos, então vamos lá, vamos para o slide. Quarentena. Arte moderna. Galera, o que é bom a gente entender sobre a arte moderna é que ela não vem do nada. A arte moderna ela é uma construção que começa no século XIX entre artistas realistas e românticos que começam a desafiar a Academia de Belas Artes, trazendo novos temas para dentro das pinturas, como por exemplo o trabalho aí do Millet que eu trouxe para vocês, que mostra os trabalhadores. O foco da arte, ela deixa de ser de retratar um mundo perfeito, idealizado, e no caso do Millet, ele começa a destacar a vida do proletariado, temas que não eram vistos como nobres dentro da pintura. Então a arte ali no século XIX, ela começa a se deslocar daquela coisa só decorativa para começar a se tornar uma coisa que discute a própria sociedade, seja em temas ou seja em técnica, como nesse trabalho aí do Monet. O Monet que é o precursor do movimento chamado impressionismo, que começa a desafiar as técnicas vistas como acadêmicas. Então a arte, num primeiro momento, ela era vista como uma coisa que devia ser sempre certinha, devia ter uma técnica perfeita, que era ensinada em academias de belas artes, ou seja, escolas de belas artes, onde você tinha um padrão do que era certo e o que era errado fazer. Vem os românticos, que começam a desafiar os temas que eram colocados dentro da academia. Vem os realistas, que começam também a desafiar esses temas, só que por um viés mais social. E, de repente, vem os impressionistas ali, por volta de 1870, 1872, que começam a desafiar as técnicas que essas academias ensinavam. Então, a academia ensinava que você deveria pintar de maneira certinha, sua pintura deveria parecer um desenho, sempre mantendo uma perfeição das formas. E os impressionistas, eles saíam no mundo, pintavam quadros extremamente rápidos, desafiando a técnica acadêmica, porque o quadro ficava meio borrado, meio rabiscado, era tudo muito ágil, porque eles tinham a intenção de captar a luz do sol, a essência luminosa da natureza. Os artistas aí nesse momento eles estavam começando a se desprender do retrato da realidade. Por quê? Porque olha lá no slide, a gente começa a ter uma maquininha chamada câmera fotográfica. E essa máquina ela vai dar uma independência maior para os artistas começarem a experimentar coisas novas. Porque se eu tenho uma máquina que retrata a realidade de uma maneira mecânica, eu não preciso ficar preso a simplesmente o retrato da realidade. Artistas como, por exemplo, Van Gogh, vão começar a deformar essa realidade. O Van Gogh ele foi impressionista, mas ele queria mais. Ele queria uma arte que discutisse essa realidade, que discutisse o mundo e que falasse principalmente dos seus aspectos psicológicos. Então aqui eu já não tenho uma arte que retrata o real, o que o artista está vendo. Agora eu tenho uma arte que vai falar do que o artista está sentindo. É uma arte muito emocional. O Van Gogh ele traz para a arte uma deformação a partir do que ele experimenta mentalmente. Então a arte não fica focada em simplesmente mostrar o fora, mas ela vai começar a mostrar o que existe dentro. E é aí que a gente vai começar a entrar no terreno da arte moderna, porque a arte moderna ela vai focar muito nessa ideia de que eu passo uma ideologia através da minha arte, eu passo um pensamento através da minha arte, eu passo uma expressão através da minha arte, não necessariamente o retrato da realidade como ela é, sabe? Então eu tenho aqui uma arte que vai começar a ser independente da natureza à sua volta, ela vai começar a negar o naturalismo. E aí dentro da arte moderna, olha só, a gente vai ter uma arte de ismos. Daí eu vou ter fauvismo, que vai falar muito sobre a expressão através da cor. Vou ter o expressionismo, que vai falar muito sobre o sentimento. O cubismo, que vai fazer uma análise das formas, que vai falar muito sobre geometria em suas obras. O futurismo, que vai retratar o movimento dos objetos no espaço. O Dada, ou dadaísmo, que vai falar sobre a incoerência e a falta de lógica no nosso mundo, transformando objetos em obras de arte. O surrealismo, que vai falar de aspectos mais psicanalíticos, vai trazer uma realidade, digamos assim, uma super-realidade, uma arte que vem dos sonhos, né, muito baseada nas ideias de Freud.
O construtivismo, que é uma vertente de vanguarda russa, vai falar muito de geometria no seu trabalho também, assim como o orfismo e o raionismo, que também vão ser vertentes que vão focar muito no abstracionismo geométrico. Sim, a gente vai começar a entender a arte também como uma questão de geometria, de uma análise de uma realidade a partir de uma visão mais abstrata. Aqui a gente também tem, por exemplo, Pablo Picasso. Aqui do lado uma imagenzinha de um famoso quadro de arte moderna, o Mademoiselles d'Avignon, que é considerado aí o primeiro quadro do movimento cubista, né, onde o Pablo Picasso ele já deforma essas figuras, fragmenta elas e apresenta elas de maneira planificada para a gente. Tem até uma influência de arte africana, quando ele coloca aqui algumas máscaras africanas dentro do quadro. Então eu já tenho referências de uma arte europeia dialogando até com outras culturas. Então a arte moderna, gente, ela não é simplesmente uma coisa louca que os caras começaram a fazer no começo do século XX. Ela tem toda uma ideia de desconstrução de pensamentos artísticos que vinham desde o século XVI, XVII e que acabam sendo desconstruídos ali no século XIX para a gente chegar nessa bomba que é a arte moderna no século XX. Bem, espero que vocês tenham gostado da dica. Se liguem aqui na nossa quarentena para aprender muito mais, não só sobre história da arte, mas sobre todas as disciplinas do Enem. E é isso aí. Um grande beijo. E tchau, tchau.